Tanta gente que eu via defender liberdade, princípios e valores, hoje sucumbindo a narrativas. Haja visto que nós estamos vendo no STF, que medidas arbitrárias e inconstitucionalidades sendo cometidos contra colegas parlamentares e um cidadão como Sérgio Reis, com 81 anos de idade, proibido de se aproximar a 1 quilômetro da esplanada, enquanto o MST, quando faz manifestação, nada acontece contra um movimento terrorista desse. O que nós estamos vendo, uma ressantificação de Luiz Inácio Lula da Silva, presidiário, sendo recebido na casa de Fernando Henrique Cardoso, de Tasso Gereissati. Isso é um absurdo, depois de tudo que ele fez. Quero aqui chamar a atenção de Vossa Excelência e do povo brasileiro para o momento que nós estamos vivendo no Brasil, que lamentavelmente está completamente contaminado pelas eleições que serão realizadas no ano que vem. É disso que se trata, e é por isso que nós vemos os discursos tão inflamados e tanta gente que eu via defender liberdade, princípios e valores, hoje sucumbindo a narrativas e, lamentavelmente, colocando os interesses eleitorais acima de um projeto de nação. Senhor presidente, eu aqui trouxe 2 textos que nesse fim de semana, inclusive, circularam muito pelas redes. Um, do cientista político Adriano Jean Turco, em que ele fala que pessoalmente não gosta ele de Jair Bolsonaro, mas ele deixa muito claro, não se pode passar por cima de princípios, nem ser oportunista, fraco, num momento em que, por exemplo, Bolsonaro diz algo ou faz algo que tem a ver com aquilo que nós defendemos. Isso também significa rechaçar e repudiar o contrário, quando Bolsonaro age de maneira que, lamentavelmente e reiteradamente, acabam colocando em xeque o próprio papel que ele tem de chefe de Estado e de unificador da nação. Mas nós não podemos, portanto, senhor presidente, sucumbir às narrativas e esquecer que várias outras instituições também têm agredido de uma forma muito grave os nossos fundamentos democráticos. Haja visto que nós estamos vendo, e bem lembrado hoje pelo governador de Minas, Romeu Zema, no STF, que liberou faz pouco tempo, o André do Rap. Nós vimos também o que está acontecendo com as medidas arbitrárias, inclusive com inconstitucionalidades sendo cometidos contra colegas parlamentares e um cidadão como Sérgio Reis, com 81 anos de idade, proibido de se aproximar a 1 quilômetro da esplanada, enquanto o MST, quando faz manifestação, nada acontece contra um movimento terrorista desse. Lembrou Zema também o fundão de quase 6 bilhões que foi aprovado aqui por esta casa e que deveria ser também digno de toda manifestação de repúdio, por exemplo, do Fórum de Governadores. Ou o ex-ministro Gabeira, quando disse, ex-deputado federal desta casa, quando disse no artigo de sexta-feira que o TSE, e muito bem notado, acabou absolvendo a chapa Dilma Temer por excesso de provas. São essas as instituições em que nós precisamos confiar de olhos vendados? Pior do que isso, senhor presidente Bismarck, o que nós estamos vendo, uma ressantificação de Luiz Inácio Lula da Silva, presidiário, sendo recebido na casa de Fernando Henrique Cardoso, de Tasso Gereissati. Isso é um absurdo, depois de tudo que ele fez pela nação. Processos anulados pelo STF e agora também na Justiça Federal. Senhor presidente, eu posso discordar de muitas coisas de Jair Bolsonaro e tenho sido crítico de muitas coisas que têm sido feitas nesse governo. Tenho mantido minha coerência e tenho mantido a minha independência acima de qualquer coisa. O que eu não posso aceitar, senhor presidente, é que determinados atores políticos queiram, simplesmente por vontade eleitoral, sucumbir às narrativas. Para concluir, senhor presidente, é de união, é de esperança, não de oportunismo político. Nós precisamos que aqueles que talvez não estão tendo a competência de colocar-se como a terceira via, ofereçam soluções, em vez de ataques, em vez de narrativas, em vez de simplesmente colocar por terra
a vontade do povo brasileiro de verdadeiramente mudar o país. Que foquemos em união e esperança. Obrigado, senhor presidente.